Você nunca mais vai evangelizar da mesma forma depois de entender isso. Esse assunto é importante porque nas nossas igrejas, normalmente a gente vê uma situação complicada. E isso não serve só para as nossas igrejas, mas para a nossa própria vida também. É o fato de que o nosso evangelismo muitas vezes produz frutos que não duram e não têm qualidade. Então se você já evangelizou, você é um cristão que se envolve na obra, você já percebeu esses resultados. Você fala de Jesus para uma pessoa, ela aceita esse convite a ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, mas pouco tempo depois ela abandona o Evangelho. Ou então, você evangeliza essa pessoa, mas essa pessoa ela não é capaz de ganhar outros discípulos de Cristo como ela mesma foi ganha. Pelo contrário, ela permanece numa vida superficial na fé. Ela não tem profundidade bíblica, ela não tem amadurecimento espiritual. E diante disso, nós precisamos entender qual seria então a forma ideal de evangelizar. Como evangelizar da maneira que Deus sempre pretendeu que nós fizéssemos? E aí, isso me faz lembrar de uma história que eu acho que eu vi num livro do Mark Dever sobre esse assunto, onde ele fala sobre um grupo de amigos cristãos que se reuniram no fundo da casa de um deles e pensando sobre o vizinho que não era crente, o bairro, a cidade que não era crente, eles começaram a se preocupar e refletir como é que nós poderíamos ganhar essas pessoas para Jesus. E então, um deles, vendo um avião passando no céu, teve uma ideia. E se a gente alugássemos uma aeronave gigante, como se fosse um dirigível? Não sei se você já viu o dirigível alguma vez na sua vida, mas se você for no Google agora e colocar para pesquisar, você vai ver que um dirigível é uma espaçonave muito grande, tão grande que dá para até colocar um letreiro nela, um comercial muito gigante. Ou então você pode pensar em outro tipo de aeronave como um avião onde puxa uma faixa na sua cauda. E esse cristão, ele falou para aquele grupo o seguinte: por que nós não alugamos uma aeronave dessa e colocamos para ela arrastar uma faixa no céu com um versículo bíblico, por exemplo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ou um dirigível, onde vai ter esse versículo estampado nele. E aí todo mundo ficou super empolgado, nossa, que ideia legal, vai dar muito certo, toda a cidade vai ser evangelizada. E aí outro disse assim: e poderíamos melhorar ainda mais, poderíamos fazer com que esse dirigível, essa aeronave, jogasse folhetos evangelísticos do céu em toda a cidade, e aí todo mundo seria evangelizado e glorificaríamos muito a Deus. E aí todos ficaram muito empolgados, muito agitados. Essa é a melhor ideia do mundo. Será? Será que essa é a forma ideal que Deus escolheu para que evangelizássemos? Para isso, eu queria dar uma olhada com você em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, para a gente pensar sobre este assunto. Jesus está dando ali o que nós chamamos, normalmente nas nossas igrejas, de a grande comissão para os seus discípulos nos momentos finais seus aqui na terra. E essa grande comissão que ele dá para os discípulos, ele começa dizendo assim no versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é que Mateus, ele está no final do seu livro, do seu relato biográfico sobre a vida de Jesus, do seu evangelho. E este final está ligado ao início do evangelho de Mateus, que é Mateus capítulo 1, versículo 1, se você quiser dar uma olhada. Mateus começa seu evangelho dizendo que Jesus é o descendente de Abraão e também descendente de Davi, e depois vem a genealogia de Jesus. Ok, como isso está ligado ao fato de que no final do seu evangelho, Mateus está relatando que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra? É o seguinte: quando nós olhamos a grande comissão, nós vemos que essa autoridade que Jesus recebe no céu e na terra
Depois ele vai falar o seguinte, versículo 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa autoridade que Jesus recebeu para comissionar seus discípulos a testemunhar dele e pregar o evangelho a todas as pessoas. Essa autoridade está ligada com o fato de Jesus ser o descendente de Davi, que é o que Mateus disse no capítulo 1, versículo 1. Se você olhar 2 Samuel capítulo 7, Deus faz uma promessa a Davi, que um dia haveria um descendente seu, que seria rei no seu trono e que reinaria para sempre, seu reino não teria fim. Esse rei é Jesus Cristo, que conquistou isso através da sua morte e ressurreição. E essa autoridade Jesus recebe como rei. E o nosso papel agora é anunciar a todas as nações que o rei morreu por nós e a salvação e o perdão dos pecados está disponível. Outra coisa que nós percebemos no versículo 19 é que Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você olha ainda em Mateus 1:1, como eu disse, Mateus fala que Jesus também é descendente de Abraão. Se você olha Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão também, de que todas as famílias na terra seriam abençoadas no seu descendente. E agora, Jesus está falando para os seus discípulos discipularem, fazerem discípulos dele de todas as nações. Ou seja, todas as nações, todas as famílias da terra estão sendo abençoadas em Cristo Jesus, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, porque Jesus é descendente de Abraão, certo? E isso é interessante porque, primeira coisa que a gente aprende aqui, por que a ideia do dirigível não é a ideal? Por que a ideia de um avião puxando uma faixa com um versículo bíblico ou jogando folheto evangelístico pela cidade toda não é o ideal de Deus para testemunharmos de Cristo Jesus às pessoas? E se nós fôssemos aplicar para outras coisas nos dias de hoje, por que colocar o evangelho numa forma de evangelizar em outdoors, em placas ao redor da cidade, nas estradas? Por que fazer impactos missionários e evangelísticos são bons, mas ainda não é o ideal, a melhor coisa a ser feita? Porque o ideal você encontra no seguinte fato. Primeiro, é um privilégio para nós, seres humanos, sermos escolhidos por Deus, termos sido escolhidos por Deus, para sermos o instrumento que Deus quer para anunciar as boas novas da salvação. Quando Deus escolheu o meio que o evangelho seria espalhado, Deus não quis pensar em aviões, em instrumentos, em ferramentas. Deus quis pensar no homem. O homem foi quem Deus escolheu para espalhar essa mensagem. Segunda coisa, versículo 20 de Mateus 28 é o versículo que eu queria mais que nós prestássemos atenção. Versículo 20, Jesus fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Perceba que a forma como começamos o vídeo, analisando esse problema que nós temos de pessoas com falta de profundidade na fé, pessoas que se achegam à fé, mas depois logo desistem, pessoas que vivem uma vida inteira rasas no Evangelho e que, pior, não conseguem fazer outros discípulos de Jesus. Isso tem uma razão. Sabe qual é a razão? Versículo 20. Nós não ensinamos a essas pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus ensinou. Deixa eu ser mais prático, tá? O nosso evangelismo muitas vezes se baseia no fato de que nós encontramos a pessoa, em 1 minuto nós dizemos para ela que Jesus a ama, que Deus tem um plano maravilhoso para a vida dela, que Jesus morreu por ela, mas fica só aí.
Depois nós vamos embora, nunca mais vemos aquelas pessoas, essa pessoa na nossa vida. Muitas vezes fazemos impactos evangelísticos e damos cestas básicas, convidamos todas as pessoas daquela localidade para ir para uma praça e lá ter uma pregação e ter um apelo, todo mundo vai à frente, mas depois, no outro dia, todo mundo vai embora e aquelas pessoas ficam lá, sozinhas. O que nos falta é discipulado. O discipulado é o que Jesus fez com os discípulos, andar com eles 3 anos e meio. Jesus não chegou para Pedro, Tiago, João, os discípulos, e disse assim: olha, eu vim para isso, o propósito é esse, e eu vou morrer e depois vou embora, tá? Tchau. Não. Jesus andou 3 anos e meio com os discípulos, ensinando tudo sobre o reino de Deus. E é isso que nos falta na maneira de evangelizar. Esse é o ideal de Deus, que não só contemos o evangelho, mas que possamos contar também para esta pessoa toda a profundidade que o evangelho tem, todos os detalhes do evangelho. Como Paulo, se você der uma olhada em Efésios capítulo 1, na verdade, Paulo ele vai orar para que Deus revele o conhecimento de si mesmo aos Efésios cada vez mais. Que Deus dê sabedoria, que Deus dê conhecimento profundo aos Efésios acerca dele. É isso que nós precisamos. Não podemos só ter um encontro de um momento só, onde contamos o evangelho para aquela pessoa, mas precisamos investir na vida dela, passar tempo com ela, discipulá-la, porque só assim ela ganhará maturidade espiritual, ela saberá pregar o evangelho corretamente para outras pessoas e fazer outros discípulos. Esse é o ideal de Deus. É assim que a igreja avança, é assim que o reino avança. Então, concluindo, pense acerca disso. Essa maneira de nós vermos o evangelismo e o testemunhar acerca de Jesus faz toda a diferença, se nós pensarmos dessa maneira. Então, você vai ver como os frutos vão ter mais qualidade e vão ser mais duradouros se prosseguir dessa maneira que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você conhece pessoas que precisam saber disso também, compartilha e se inscreve no canal para mais vídeos. Deus abençoe.